Vamos falar sobre anestesia e analgesia de parto? Esse é um assunto cercado de muitas dúvidas e também de muitos mitos. Muitas mulheres temem o parto normal ou natural com medo da dor. Existe até mesmo o mito de que o parto humanizado não tem analgesia. Você já ouviu falar sobre isso? Me conta nos comentários. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre anestesia ou analgesia de parto normal humanizado. Fica comigo! Olá, eu sou a doutora Marina Maris, eu sou ginecologista e obstetra, especialista em parto de alto risco e defensora do parto humanizado. Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre anestesia e analgesia do parto normal. Você já ouviu falar, gente, sobre anestesia ou analgesia? Vocês sabem qual que é essa diferença? Na verdade, a anestesia é quando a gente faz uma injeção de anestésico e a paciente ela perde toda a sensibilidade naquele lugar que foi feita a anestesia. Ela para de sentir dor, ela para de sentir o tato, ela para de se movimentar, então ela fica completamente anestesiada. A analgesia, por outro lado, é uma técnica de anestesia que a gente faz o anestésico, que a mulher ela para de ter a sensação da dor, mas ela continua tendo a sensação do tato, ela continua principalmente se movimentando. Eu já quero começar desmistificando um pouco esse assunto. Não existe isso de que parto humanizado é só um parto sem anestesia. Isso é mito. Bom, vamos começar pensando no que é a humanização, gente. A ideia da humanização não é que a mulher não tenha anestesia, mas que a gente consiga fazer com que todo o processo do parto normal seja vivenciado sem sofrimento. É importante a gente diferenciar a dor, o sofrimento, da dor para o parto, que é uma dor fisiológica e é extremamente importante. A dor é importante que ela seja vista como a sua aliada, como o que vai trazer o seu bebê para o seu colo. Bom, como que a gente faz isso, gente? Normalmente a gente começa o trabalho de parto ativo usando principalmente os métodos não farmacológicos de alívio da dor. O que significa isso? Os métodos não farmacológicos são métodos que nós não usamos medicações, que não usamos nenhum remédio que diminua a dor da paciente. Existem muitos estudos científicos hoje que comprovam a eficácia desses métodos. Existem vários métodos, por exemplo, o uso da água, que pode ser o uso da água no chuveiro, ou a imersão na água, então o uso de banheiras que a paciente possa ficar dentro da água, e essa água melhora muito o processo da dor. Existe a utilização das massagens, que tentam enganar um pouco o nosso cérebro e aí diminuir a sensação de dor, aumentar a sensação do parto, diminuir um pouco a sensação de dor. Existe o calor local, que ele pode ser aplicado com bolsas de água quente ou mesmo através da água, como eu já falei para vocês. Existe a acupuntura, que hoje é uma técnica utilizada e que melhora muito a dor do parto, melhora muito a evolução do trabalho de parto. A ambientação, então você está perto de pessoas que você ama, que você gosta, de pessoas que você confia, num lugar que não tem uma luz muito direta em você, que te acalma, que te relaxa, usando alguns óleos essenciais com alguns odores que te dão uma sensação de bem-estar. Existem mulheres que ficam tão bem com esses métodos não farmacológicos que elas não precisam de usar anestesia, porque elas conseguem passar por essa dor. Não sem senti-la, mas sentindo ela de uma forma muito mais tranquila e muito mais serena. Existem outras mulheres que mesmo usando os métodos não farmacológicos, elas vão precisar de uma anestesia. E é importante a gente entender que isso é possível, que você pode usar essa anestesia. Mas que se a gente conseguir fazer com que esse primeiro momento do seu trabalho de parto, você vivencie ele de uma forma mais bacana, para você com certeza vai ser muito melhor. As mulheres têm muito medo de várias coisas. Bom, a primeira delas é que às vezes essa anestesia ela vai ser dada e que isso vai atrapalhar o seu trabalho de parto. E isso não é necessariamente uma verdade. Existem muitas anestesias que quando são feitas no momento adequado, são feitas com a dose adequada de anestésico, que eles podem fazer com que o seu trabalho de parto continue acontecendo e evoluindo da mesma forma. Muitas mulheres também têm medo de repente perder o protagonismo do parto, de não serem mais elas ali naquele momento. E isso também não é uma verdade. Como a analgesia ela não tira o seu movimento, como ela não tira a sua sensação do parto,
Tem muitas mulheres, inclusive, que percebem as contrações, elas só não percebem a dor associada a essa contração. A mulher, ela continua podendo fazer tudo o que ela estava fazendo antes, para que ela consiga chegar no resultado, que é a saída do seu bebê, a expulsão do seu bebê. Muitas mulheres também, às vezes, têm medo da anestesia porque tem medo da agulha, porque tem medo de sentir a agulha na hora que é feita a anestesia. E, na verdade, gente, antes da gente colocar a agulha, existe a aplicação de um anestésico local na pele, que vai fazer com que essa sensação diminua bastante. E um outro medo que é muito comum e muito preocupante é que, na verdade, essa anestesia prejudica o seu bebê, que, de repente, o seu bebê sofra com isso. E isso, gente, não é uma verdade. Existem muitos estudos hoje que mostram segurança no uso da anestesia e que seu bebê não vai entrar em sofrimento na grande maioria das vezes. Então, fiquem tranquilas, porque o parto normal humanizado, ele, na verdade, é feito não com a ideia de você não tomar anestesia, mas com a ideia de que você tenha uma vivência muito mais tranquila, muito mais prazerosa e que o nascimento da sua família vai ser recheado de sensações boas e não de sensações ruins. Existem muitos vídeos aí no meu canal para vocês terem acesso a mais informações, para vocês terem uma ideia de como são esses partos humanizados e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aproveitem e deixem aí o seu joinha para que muitas outras mulheres possam também se beneficiar com todas essas informações e com tudo que está sendo passado aqui. Não se esqueça também de me acompanhar lá no Instagram, o @DRA Marina Mariz, e no canal do Telegram Recanto Mulher, que vocês vão ter muito mais informações. E lembrem-se que informação, conhecimento e empoderamento que vão fazer com que você tenha essa experiência muito mais bacana e muito mais prazerosa. Agora me conta aqui nos comentários se você já teve um parto normal, você usou anestesia, você pretende usar, você tem medo dessa dor. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre isso, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em te responder. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!